Olá, meus artistas queridos, morrendo de saudades de vocês, né? Tomara que isso tudo termine logo, que é pra gente estar juntinho e eu receber todos aqueles abraços que só vocês sabem me dar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre cores. Por que a gente vai falar sobre cores? Porque é o nosso principal elemento de trabalho. Como é que a gente vai falar de pintura sem cor? Não tem como, né, pessoal? Então, vamos começar pelas nossas amigas cores. As cores, galerinha, elas podem vir de 3 lugares diferentes. Ela pode vir da luz, essa luz aqui branquinha que a gente está vendo, a luz do sol. Ela pode vir dos elementos da natureza, o verde das árvores, o azul do céu, o preto do petróleo, ou ela pode ser a cor pigmento, que é a cor que a gente vai estudar, que foi o homem quem fez. Bom, aqui modelos para vocês. Essa aqui é a cor luz, essa cor branca, a cor do sol, né? Que quando a gente consegue decompor, a gente consegue separar esses elementos que formam a luz, a gente tem as 7 cores do arco-íris, certo? Quais são? Então vamos lá: amarelo, vermelho, laranja, azul, roxo, verde e o anil. Aqui nós temos as cores da natureza, o azul do céu, o verde das árvores, o amarelo e o rosa das flores, o azul da água. E aqui nós temos as cores pigmentos que o homem fez. Aqui, essa cor pigmento está exatamente do jeito que ela precisa ser para virar depois o lápis de cor, para virar a canetinha, para virar o giz de cera, para poder virar a tinta, que é esse pigmento, ou seja, esse pozinho que depois é misturado com vários outros elementos para a gente ter o nosso material de pintura. As cores, elas são classificadas, né? E elas podem ser classificadas em cores primárias. O nome primário, ó, primeira. Então, são as cores primeiras. E, professora, são as cores que foram inventadas primeiro? Não. Elas têm esse nome porque elas são fundamentais para a gente poder criar novas cores. Você tem as secundárias, que são resultados de 2 cores primárias. Então, se eu misturo 2 primárias, eu tenho a secundária. E você tem as cores neutras, que são aquelas cores que vão ser usadas para clarear ou escurecer qualquer outra cor. Bom, as cores primárias são as cores primeiras, né? Aquelas cores que são fundamentais para que a gente possa criar outras cores. O azul, o vermelho e o amarelo. As cores secundárias, elas vão ser a partir da mistura de 2 cores primárias. A tia vai sair daqui um pouquinho para vocês conseguirem ler. O verde, eu vou precisar misturar o azul mais o amarelo. O roxo, eu vou precisar misturar o azul mais o vermelho. E o laranja, que eu vou precisar misturar o amarelo e o vermelho. E as cores neutras, que eu vou usar para clarear ou escurecer qualquer cor, o branco, o preto e o cinza. Se eu pego o vermelho, por exemplo, e coloco o branco, eu vou ter um vermelho mais claro, ou seja, um rosa. Se eu pego esse vermelho e acrescento preto, eu vou ter um vermelho mais escuro, ou seja, marrom. Se eu pego esse vermelho e acrescento cinza, eu vou ter um vermelho acinzentado. Esse aqui é o disco de Newton. Newton foi o físico inglês que descobriu que poderia dividir a cor-luz nessas 7 cores, que acabam sendo as nossas 7 cores principais para a gente criar as outras, né? Então, você tem as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, e você tem as cores secundárias. Olha só como elas estão organizadíssimas. O laranja eu misturo o amarelo mais o vermelho. Para eu ter o verde, eu preciso misturar o amarelo mais o azul. E para eu ter o roxo, eu preciso misturar o vermelho mais o azul. Perfeito, né? Bom, esse aqui é o roxinho do Isaac Newton, quem descobriu que a luz pode ser bem composta nessas 7 cores do arco-íris. Como é que ele fez isso? Ele começou a ficar intrigado toda vez que chovia, fazia sol e aparecia o arco-íris. Como não dava para levar o sol para o laboratório, ele pegou uma luz, uma fonte de luz,
e dividiu. Deixa eu só voltar aqui para a gente entender. Ele pegou um espelho chamado prisma, então ao passar a luz, essa luz atravessar esse espelho chamado prisma, ele descobriu essas 7 cores. Tá? Agora você vai fazer um trabalho no seu caderno de desenho, tá? Como você vai fazer esse trabalho? Você vai criar uma paisagem bem bonita e você só pode utilizar as cores primárias. Quais são? Já imagino vocês falando: vermelho, amarelo e azul. As secundárias quais são? Verde, roxo e laranja. E as neutras? Azul, perdão, esquece, né? Azul não. Neutras, preto, branco e cinza. Vocês só podem usar essas 9 cores para poder criar uma paisagem bem linda, que a tia de artes vai ver, logo assim que a gente poder poder estar juntos, tá bom? Grande beijo!